Me fala aí, com quem fica o pet? O cachorrinho? O gatinho? Quando o casal se separa? O impasse, que já foi parar na delegacia, né, em delegacias, tribunais, agora tem regras mais claras. O Senado aprovou o projeto de lei que regulamenta a guarda compartilhada de animais domésticos. Vamos ver. O amor acaba. O relacionamento chega ao fim, mas eles continuam ali. É um amor que preenche qualquer tipo de vazio, um amor que melhora a vida, é um amor que deixa feliz. É um amor que faz a gente criar mais responsabilidade, mais comprometimento, saber que um outro ser vivo depende de mim para tudo. E é um amor assim que eu não sei nem explicar direito. Com o término, a rotina de Bruna mudou. No meio da separação, uma preocupação ganhou espaço. A Mavi, a cadelinha do casal. Mesmo depois do fim, ela e o ex-companheiro decidiram manter os cuidados de forma compartilhada. Não temos muito assim um dia estipulado para ficar com cada um, vai de acordo com a nossa agenda. Se eu precisar, por exemplo, viajar, eu pergunto, você pode ficar? Ele fica. Ou se a saudade bater, ele fala, posso pegar um dia na semana para ficar comigo? Pode também. Então não é nada muito estipulado e fixo, é bem flexível de acordo com a nossa disponibilidade e com o bem-estar dela também. Uma dinâmica que exige organização, diálogo e acordos bem definidos. E histórias como a da Bruna têm se tornado cada vez mais comuns. Com o aumento do número de animais dentro das casas, surge também um novo tipo de impasse. Com quem fica o pet depois da separação? Nossa, acho que tem que dividir, é tipo filho, não é? Acho que é tipo filho, tem que dividir os gastos e os cuidados. O assunto ganhou repercussão e chegou ao Senado Federal. Foi aprovado o projeto de lei 941 de 2024, que trata da guarda compartilhada de animais de estimação. Eu creio que tem tanta coisa importante no nosso país, tanta coisa para verificarmos, né? Aí fazer uma lei relacionada a animais domésticos para decidir com quem vai ficar, eu creio que está judicializando uma coisa que poderia ser resolvida entre duas pessoas normalmente, tranquilamente, sem problema algum, né? Não vejo necessidade de chegar a esse ponto. Pela proposta, quando não houver acordo, a decisão pode ser tomada pela Justiça. E o que passa a pesar não é só o desejo dos donos, mas o bem-estar do animal, o tempo disponível para os cuidados, a divisão das despesas e até históricos de maus tratos. Na prática, muita gente já adotou esse modelo mesmo antes da lei. A guarda compartilhada virou uma alternativa, mas que exige responsabilidade e, acima de tudo, colocar o animal em primeiro lugar. No caso da Bruna, o acordo dá certo. Tudo que diz respeito à Mavi é muito bem conversado, o diálogo funciona. Eu acho que a maior dificuldade mesmo é só manter a rotina dela de horário, de passeio, de alimentação, tudo que eu faço em casa e também conseguir fazer da mesma forma. Especialistas alertam, os animais criam vínculos, sentem ausência e podem sofrer com mudanças bruscas na rotina. A nova regra surge como uma tentativa de reduzir conflitos e trazer mais segurança nesses casos. Porque, no fim das contas, não se trata de disputa, mas de garantir que eles continuem sendo amados, protegidos e bem cuidados. A prioridade é sempre eles, o que for feito para manter a qualidade de vida deles, o bem-estar, a felicidade, eu acho que só vem agregar na vida dos tutores também. Como a gente viu aí na reportagem, o animal não é objeto. Existe, gente, um vínculo afetivo. E para entender como seria, né, essa lei na prática, será que existe essa prioridade na guarda compartilhada? Vamos debater, então, esse assunto aqui no estúdio com a Andréia Amorim, ela é psicóloga. Obrigada, Andréia, pela sua presença. Boa tarde. A doutora Kelly, ela é advogada e vai explicar para a gente, né, como é que funcionaria se for aprovado pelo Senado. Já foi, se for sancionado agora. E a gente recebe aqui o Abraão. Eu tô apaixonada com o carinho que o Abraão tem com a Chanel. A gente estava conversando aqui nos bastidores. Abraão, conta pra gente, foram 15 anos de relacionamento e aí cada um seguiu a sua vida. E com quem ficou a Chanel? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. A Chanel, ela permaneceu com a mãe, né? E a gente começou a fazer contato, que eu queria ficar com a Chanel já estava com a gente já há uns 3 anos, então isso aí já foi o suficiente para criar um amor mais profundo, vamos dizer assim, né? Que amor mesmo foi à primeira vista. A gente se olhou e se apaixonou. E houve uma certa resistência do lado da mãe, né? E aí, eu não sei se o início
que a separação não faz bem para ninguém, né? Fala bem pertinho Então, do microfone. Uhum. Criou aquele impassezinho, a Chanel vai ficar comigo, você não vou deixar você ver a Chanel e tal. Então, com muita conversa, isso aí foi se adequando. Amigos nossos em comuns foram conversando com ela, eu também tentando. E as coisas foram se acertando e hoje está tudo correndo na normalidade. Eu pego ela a cada 15 dias, cuido dela, né? Ela tem um cartão de crédito que eu deixo com a mãe, justamente para cuidar dela. E isso aí, a normalidade. Você ficou quanto tempo sem ver a Chanel? Foram praticamente 3 meses, e 3 meses horríveis na minha vida. Eu Como é que chegava a ver, eu às vezes ia ao banheiro de madrugada, fazer as minhas necessidades, e via a Chanel andando dentro de casa. Eu nem comentava isso com os outros, para eles não me chamarem de louco, né? E foi um momento muito difícil da minha vida, muito difícil mesmo. Eu acho que até o pior. É o que a gente estava falando, não é um objeto, não é uma separação com quem vai ficar e vida que segue. Não, existe um vínculo afetivo. Daqui a pouquinho a André vai falar para a gente sobre esse ponto, mas antes, doutora Kelly, está aqui um caso, a gente viu vários outros ali na reportagem, né? E teve um comentário ali que falou assim, será que tem necessidade de judicializar isso? Qual que é a sua opinião também? Quando não tem consenso, é necessário judicializar. Então, primeiro a gente tenta o caminho do diálogo, como foi feito pelo Abraão. Não tendo alcançado o diálogo, aí sim cabe judicializar por esse motivo. E agora, a ideia é que siga a mesma regra aplicada a filhos menores. A mesma regra em relação à guarda, à convivência e à pensão alimentícia. São os 3 pontos que são decididos em caso de separação. Em relação aos filhos, também agora a ideia é se aplicar em relação aos pets. E aí, tem prioridade? Você me perguntou, né? Tem alguma preferência de com quem vai ficar? A resposta é não tem. Tem que sempre atender o melhor interesse do pet. Quem é que tem melhores condições de cuidar? Quem tem um vínculo afetivo mais forte? Então, assim, isso é avaliado de forma subjetiva, como é nos casos de guarda, convivência e pensão de filhos menores. Mas como funciona a convivência? Geralmente é aplicada da mesma forma que o Abraão tem feito, a cada 15 dias alternados no final de semana, né? E a pensão alimentícia do pet, do mesmo modo também. Rateada aí as despesas em relação ao pet. Mas como funciona a guarda compartilhada? Se tem um lar só de referência, é assim mesmo que funciona. A guarda compartilhada não é compartilhar residências, não. Meio a meio, não. Metade da semana com um, metade de um mês com um, metade de um ano com um e com outro. Não é assim. A guarda compartilhada tem um lar de referência, que no seu caso é o lar materno, e ela tem o compartilhamento de decisões, de responsabilidades, de participação na vida daquele pet. Então, tem que fazer uma cirurgia, tem que compartilhar. Você concorda? Temos que fazer uma viagem, tem que fazer uma viagem, tem que levar. Você concorda? Então, a ideia é que aquele tutor que já não reside mais com o pet possa participar ativamente da vida dele. Você aí de casa que está acompanhando o Fala Espírito Santo, são 3 horas e 9 minutos. Qual que é a sua opinião sobre isso? Ou então você já passou por algo parecido, assim como o Abraão, né? Vida que segue, cada um seguiu o seu caminho. E aí, com quem o pet ficou? Manda pra gente o seu relato, ou conhece alguém que tenha passado por isso? Enquanto isso, André Amorim, é interessante a gente ver o lugar que hoje os animais estão ocupando numa família, né? A ponto de chegar a essa disputa. Isso. Às vezes as pessoas falam, as pessoas estão trocando filhos por pets. Não necessariamente, né? Eu acho que hoje as pessoas estão deixando para ter filhos mais tarde. Tem uma preocupação, sim, dos custos de ter filhos. É uma vida, né? É uma vida, a responsabilidade. Então, muitas vezes eles iniciam com um pet, né? Quem mora sozinho, às vezes, para companhia, para um vínculo até afetivo, a gente sabe que sim, né? E para as famílias também. Então, sim, os pets estão num lugar agora muito mais especial do que antigamente na vida das famílias. E a falta desse pet na vida de quem já estava acostumado pode chegar a situações como essa que o Abraão relatou para a gente? Pode causar ansiedade, pode causar depressão, a falta mesmo, porque existe um vínculo afetivo. É igual você falou, não é um objeto.
E o animalzinho, ele tem um amor incondicional, que a gente fala, né? O cachorro, o gato, eles têm, é claro, a gente também tem outros pets aqui, mas eu acho que os principais são cachorro e gatos, né? Mas é muito além do que só ter um objeto, muito, né? Tem sentimentos de ambas as partes. Boa tarde. Quando um casal se separa, eu acho que o pet deve ficar com quem tem mais cuidado, já que o animal precisa de cuidados necessários para a sua sobrevivência. Vou começar a ler então os comentários, já mando o seu também, a sua opinião. Boa tarde, Roberta. Eu acredito que se houver filhos, o animal deve sempre acompanhar as crianças onde estiverem, na guarda compartilhada deles também, pois quem sofre mais são as crianças com a falta dos bichinhos. É o comentário da Sandra, de Guarapari. Outro relato que chega pra gente, é um amor profundo, não dá para ficar sem. E aí, voltando nesse comentário das crianças, tem essa... Quem tem criança na família tende, então, a dar uma preferência para os pequenos? Sim, isso sim é um fator relevante, que pode ser considerado na decisão. Mas não é o suficiente. De fato, tem que ser o melhor interesse do pet. Porque ainda que, exemplo, o pai fica com os filhos, mas ele não tem tempo, vive a vida corrida, não tem com quem deixar o pet, não tem como andar, passear com o pet, não tem como cuidar do pet com atenção. Talvez para os filhos ele tenha alguém que cuide, mas para o pet não. Então, pode ser que ele não seja a pessoa mais adequada a ter a guarda desse pet. Uma curiosidade, e se tiver abandono afetivo? Supondo que o Abraão fala assim, não, agora é com você, não quero mais. Também pode ter um processo? Então, não está regulamentado ainda, né? Tudo é a base de provocação. Até então, também, não temos uma regulamentação referente aos pets no nosso Código Civil. A ideia é realmente inserir essa regulamentação, né? Nós vínhamos tendo decisões judiciais, que é a jurisprudência. Então, toda provocação que a gente faz, o judiciário acaba acompanhando a sociedade, né, na sua dinâmica. Então, pode ser que a gente venha a ter futuramente o abandono afetivo, mas ainda não há uma previsão para isso. Mas a gente também tem que abrir, né, ter cuidado com, por exemplo, casos de maus tratos, animais também. Essa obrigação de ter que cuidar de um animal também, né, é algo que precisa ser levado em consideração. E, Abraão, como é que foi esse encontro depois de 3 meses? Roberta, fala com a gente no microfone. O encontro, ele é bem gratificante, né? Mas eu quero levantar um tema aqui, é sobre o lado emocional do pet também. Não é só a gente que sente. Por exemplo, lá em casa, o meu tapete, o meu travesseiro era compartilhado com ela. Era meio travesseiro meu para a cama e meio por parte da parede para a Chanel. Ela dormia ali comigo, depois passava um pouquinho para a mãe, depois ela vinha para os meus pés, porque o ar-condicionado lá ficava na parte de baixo da cama. E ali ela dormia, que ela sempre gostou de ar-condicionado. Entendeu? Então, o que aconteceu na separação? Quando a gente chegava em casa, que nós trabalhamos no mesmo trabalho, no mesmo local, eu parava o carro embaixo, ela subia, eu ia para a garagem guardar o carro. Quando eu voltava, ela já estava na porta me esperando. Isso aconteceu por vários meses, que ela passou a não dormir mais na cama. A mãe chegava, ela ficava me esperando na porta. Gente. E eu nunca chegava. Entendeu? E houve o problema da resistência, eu não chegava. Ela ficou vários meses sem dormir na nossa cama. Isso também pode acontecer com o animalzinho, né, Andréia? O animal, ele vai sentir a falta, sentir, né, que tem alguma coisa errada, né? Cadê aquela pessoa? Vai ficar esperando. Tá vendo? E aí pode deprimir também. É, o que a gente sabe que acontece, tá? Depressão em animais. Ela teve, inclusive, febre emocional. Passou mal, ela me ligou, eu fui correndo para lá, botei, vamos ela falou, vamos levar para onde? Ela falou assim, tem um veterinário ali no pet, não sei o quê. Não, o caso dela é clínica. E eu vi que ela estava debilitada, ela não balançava o rabinho quando me viu. Tadinha. E chegou lá, o veterinário falou, alguém se mudou, alguma coisa assim? Eu falei, não, aconteceu sim uma situação e tá, ela teve febre. Olha só, tá vendo? A gente precisa entender que se trata de uma vida. E uma vida que precisa também ser cuidada, zelada, respeitada, viu? Obrigada pela presença de vocês. Uma ótima tarde. Dá um beijo e um carinho na Chanel, tá bom? Obrigado, Roberta. Vamos seguir.